Então, vamos começar a segunda classe sobre a importância da meditação. E hoje quero falar um pouco sobre dois pontos que é a devoção, e também a questão de servir, a ação. Mas antes de falar sobre isso, queria retornar na primeira classe da semana passada e hasta chegarmos aqui à devoção. Então, para os que querem começar a servir a Deus, tudo isso que nós outros estamos falando é para no começo, para começar a ser a vontade de Deus. E a ser a vontade de Deus nada mais é que servir a Deus. Servir. Então, a oração e a meditação é o meio, o caminho que nós outros estamos falando aqui semana passada e hoje. É o caminho para nós outros fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é servir a Deus e sermos santos, né? Este é o objetivo de nós outros aqui na Terra. E como nos explica o catecismo, o objetivo, a meta é conhecer, amar e servir a Deus. Por isso pus aqui, conhecer, amar e servir a Deus. Mas, eu estou aqui arriba, aqui. Eu sou esse homem aqui que quer servir a Deus, quer começar a servir a Deus. O que se passa realmente, normalmente, infelizmente, a pessoa quer servir a Deus, quer ser santa, quer ser a vontade de Deus. E aí vai hasta aqui e não serve a Deus. Então vai a confissão, confessa-se. Para quê? Para estar unida a Deus pela comunhão. Esse ser aqui de confissão, meditação, comunhão e serviço. Então, se a pessoa se confessa-se, não reza como deve rezar, reza-se porque quer servir a Deus, mas não faz a meditação, que é o tema de acá, de nossa classe. E aí vai de confissão a uma oração não eficaz, e aí comunga. E aí não há forças e não serve a Deus. Então você passa aqui. Não serve a Deus e vai fazendo coisas que ofendem a Deus, pecados. E dessa forma vai ao inferno. Dá para ler aqui inferno? Está escrito bem em espanhol. Inferno. A pessoa está em inferno, aí recomeça o ciclo. Confessa-se, não reza direito, corretamente, vai. Confessa-se, comunhão na missa. Não serve a Deus, peca, vai de novo. Hasta quando? Então, a pessoa tem que fazer o seguinte: para os que querem começar a servir a Deus, deve ser esses 4 pontos. Está com pecado,
não está servindo a Deus, vai começar a servir a Deus, confessa-se aqui. Segundo ponto, oração. Oração de meditação. Nós vamos falar de novo como é importante. E depois, terceiro ponto, com a força da oração, vai comungar. Comunga na missa. E depois está capacitada a servir. Então, você, 1, 2, 3, e aí, então você consegue servir a Deus. E aí, servindo a Deus, vai ao cielo. É o nosso objetivo. Então, é preciso quitar o pecado para começar a servir a Deus. E o objetivo é servir a Deus. O último ponto. Quitar o pecado não mais pecar pela força da oração, de meditação, comungar, a força do sacramento, e aí servir a Deus em atos, ação, não somente em palavras. E nosso tema é aqui, meditação. Por que a meditação é tão importante nesses passos aqui? Porque pela meditação, nós outros, por aqueles 4 pontos, 4 passos, 1, 2, 3, 4, mas, se habla mais em espanhol? Mas o quinto, nós outros, por esse método de passos da meditação, pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo luzes para fazer uma boa meditação. Segundo, agarrar um texto, pode ser os 12 pontos do credo, nosso credo, ou um livro de espiritualidade, ou, importantíssimo, sempre meditar a paixão de Cristo. Depois, terceiro ponto, é tomar uma ideia, uma inspiração, um ponto desse texto. Depois, do terceiro ponto, podemos cerrar o livro ou a Sagrada Escritura. E no quarto, aqui, começar a meditar. Aqui, a meditação, 15 minutos. Um quarto de hora. Depois desses 4 pontos, que é Deus falando com nós outros, esses 4 pontos aqui, nós outros vamos falar com Deus. É importantíssimo esse quinto ponto, porque vai haver aí um diálogo. O diálogo leva ao relacionamento. O relacionamento leva a esse ponto aqui importantíssimo. Mira, conhecimento. Conhecer a Deus. E aí, a meditação me capacita e me prepara para o sentido da vida. Mira o sentido da vida. O sentido da vida é aqui. Conhecer, amar e servir a Deus. A meditação me põe aqui. A meditação. Mira a importância da meditação. Vamos mais à frente falar mais sobre isso. A meditação e não outro tipo de oração. A meditação, por favor, me faz com que eu empeça a
poner sentido em minha vida. Porque esse sentido da vida é conhecer, amar e servir. A meditação me faz com que eu conheça a Deus. Então, se a pessoa não faz meditação, ela quita o segundo passo do serviço a Deus e quita o primeiro passo do sentido de sua vida. Quita o primeiro passo, 1, 2, 3, do sentido de sua vida, e o segundo aqui para servir a Deus. Poderíamos terminar aqui a classe, né? É importantíssima a meditação. Por isso as pessoas da Avante, eu estou rezando bastante. Sim, mas por que está desanimada? Por que está desesperada? Por que está débil? Ignorada toda hora? Por quê? Porque não há meditação. E aí, minha vida começa a ter sentido. Porque eu começo a conhecer a Deus. E aí, como nos diz São Agostinho, nadie ama se não conhece. Então, o conhecimento é necessário para amar. Então, a partir do conhecimento, eu amo a Deus. E a partir do amor, porque também se habla, os santos, nadie ama se não conhece. E nadie serve, vai servir se não ama. O amor me faz com que eu sirva a Deus. É assim, assim na vida humana. Eu amo meu filho, minha filha, ajudo, né? Sirvo, educo, sim? Eu amo meu esposo, minha esposa, do mesmo. Sirvo. Eu amo Cristo no pobre e eu sirvo. E assim por adelante. Então, se a meditação faz esse movimento aqui. Esse movimento aqui. E atinge o serviço. Mas queremos então nós outros chegamos aqui. Que é a devoção? Essa palavra que eu quero falar hoje com vocês, que significa a palavra devoção. Então, tomo aqui o livro de São Pedro de Alcântara, Tratado de la Oração e de la Meditação, que habla o significado da palavra devoção. Nós falamos esta palavra, fulano, ciclano é devoto de um santo, e não sabemos profundamente o que quer dizer devoção. Aqui no livro explica que nós outros temos uma má inclinação de nossos corações. Há um impedimento em nossos corações que São Paulo habla na Sagrada Escritura, em Romanos 7, 23. Habla assim: mas veio outra lei em mis membros, que repugna a lei de mi mente e me sorrusga a lei del pecado que está em mis membros. Então, se há uma luta, São Paulo habla que há uma luta em nós outros. Porque certo que me deleito em la lei de Deus segundo o homem interior,
mas veio outra lei em mis membros que repugna a la lei de mi mente e me sorrusga a lei del pecado que está em mis membros. Então, há algo dentro de nós, por pecado original, que impede que nós façamos o bem, as coisas certas. E é preciso vencer esse bloqueio. E então, a definição de devoção está ligada a vencer este bloqueio. Está aqui em português, vou tentar com que vocês compreendam. Notória coisa é que dos maiores impedimentos que o homem tem para alcançar a sua última felicidade e bem-aventurança é a má inclinação de seu coração. Então, é impedimento muito grande, a má inclinação de nossos corações. E a dificuldade e pesadume que tem para bem obrar. Para nós fazermos o bem e nos pesa, nos custa. É porque a não estar esta de permeio, facílima coisa lhe seria correr pelo caminho das virtudes e alcançar o fim para que foi criado. Se nós não tivéssemos este peso, esta dificuldade dentro de nós, essa inclinação, seria fácil nós servirmos a Deus. Pelo que dijo o apóstolo, alegro-me com a lei, que eu acabei de ler agora, segundo o homem interior, mas sinto em meus membros outra lei e inclinação que contradiz a lei de meu espírito e me leva atrás de si cativo da lei do pecado. Então, São Paulo fala que sente a lei de Deus segundo o homem espiritual, mas há também uma lei contrária dentro de si. Esta é, pois, a causa mais universal que há de todo o nosso mal. A causa do mal que há em nós outros. Esta lei, esta concupiscência aí. Esta é, pois, para quitar esse peso e dificuldade e facilitar esse negócio, uma das coisas que mais aproveitam é a devoção. Então, a devoção é o que quita essa dificuldade interior dentro de nós outros. Porque se não houvesse isto, todos nós outros iríamos servir facilmente a Deus. Mas a devoção quita essa dificuldade. Porque, como dijo Santo Tomás, devoção não é uma outra coisa senão uma presteza e ligeireza, uma rapidez, para bem obrar, a qual despede de nossa alma toda essa dificuldade. Quita de nossas almas toda a dificuldade e pesadume e nos torna prestes e ligeiros para todo o bem. Porque é uma refeição espiritual, um refresco e rócio
del cielo, um sopro e aliento do Espírito Santo, e um afeto sobrenatural, o qual de tal maneira regula e esforça e transforma o coração do homem, que ele põe novo gosto e alento para as coisas espirituais, e novo e desgosto e horror e aborrecimento das coisas sensuais. Em outras palavras, devoção é um afeto, um sentimento de afeto e de amor, no caso aqui, é para com Deus. Quando nós amamos a Deus, nós somos devotos de Deus. Então, quando se habla na linguagem religiosa, devoção é amor de afeto. Então, aqui está dizendo que o fruto da meditação é devoção. Inclusive está errado aqui, era para vir para cá, aqui, nessa direção aqui. O fruto, toda pessoa que medita tem como fruto devoção, se queda devoto de Deus. Quando nós falamos, eu sou devoto de São Antônio, por exemplo, significa eu amo com afeto São Antônio. Se eu sou devoto de São José, eu amo com afeto São José. Por isso nós falamos, devemos ser devotos da Eucaristia, da Eucaristia, então, amar com afeto da Eucaristia. E, então, mais um ponto de importância da meditação. Solamente a meditação me dá como fruto a devoção. É o que vai dizer aqui adelante o texto. E se me perguntares por que médio, por que caminho, se alcança esse tão poderoso e tão nobre afeto para com Deus, por que médio, por que caminho, a isto responde o mesmo santo doutor, São Tomás de Aquino, dizendo que pela meditação, não sou eu que estou falando, São Pedro de Alcântara, citando São Tomás de Aquino, habla, pela meditação, eu tenho como fruto devoção, e não outro tipo de oração. Pela meditação, eu tenho devoção, amor de afeto, amor de sentimento para com Deus. Se eu não medito, o que se passa? Atenção, por favor. As pessoas põem sua devoção, porque nós somos hechos imagem e semelhança de Deus, que é amor. Nós somos imagem e semelhança de amor. Temos que ser devotos de alguma coisa ou de alguém. Se eu não medito, eu vou ser devoto, como acontece na vida aí, de um perro, por exemplo. Ah, não, eu não sou devoto. Sim, se você tem um amor de afeto, carinho e tudo, sentimento por um perro, sou devoto de um perro. Se aí também de outra pessoa, se tem um afeto muito grande, tu és devoto dessa pessoa. Há pessoas que são devotas de coisas, né? de um coche, um carro, de uma moto.
Impressionante. Por quê? Porque está a pessoa está desordenada. Por quê? E aí desordenada vai pecar. Vai de novo no ciclo. Não vai servir a Deus, vai servir ao perro, à persona, ao amigo, ao coche, à moto, sei lá o quê. E vai pecar. E aí vai confessar-se. E aí não medita. Aí vai comungar. E aí a devoção ao gato, aí vai pecar. E vai. E aí, até quando, não? Então, eu tenho que ser devoto de Deus. Todo meu sentimento, meu afeto, meu carinho, tudo para Deus. Então, pela meditação. E aí, ao final da meditação, faltou um sexto ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto ponto é nós outros, ao final da meditação, fazermos um propósito, um serviço a Deus. O sexto ponto é aqui. Ao fim da meditação, depois de falarmos com Deus, fazermos um propósito de durante o dia servir a Deus. Então, se a meditação me capacita a conhecer pelo relacionamento, e conhecendo eu vou amar pela devoção, porque o fruto da meditação é a devoção, e pela amor, devoção, eu vou servir, ação. E aí não há tempo de falar de relação. Quanto tempo temos aí? Acabou? 28. Faltam 2 minutos? Então, 2 minutos. Irmãos e irmãs, a meditação é um caminho para que eu sirva a Deus. Não por palavras, mas por ação. Então, tudo está para aqui, servir a Deus. Servir a Deus significa ser santo. Servir a Deus significa fazer a vontade de Deus. Porque é o final de conhecer, amar e servir. A meditação tem que me fazer servir. Então, ações. Então, desde manhã, acordar, primeira coisa, rezar. Meditação. Depois, fazer um propósito. Durante o dia, creio que São Afonso Maria de Ligório, se me fala a memória, ou São Francisco de Sales fala, quando terminar a meditação, está em suas mãos uma rosa, uma flor. E é essa devoção que durante o dia tem que proteger essa rosa, essa flor. Porque se depois da meditação as ações forem dispersas, desordenadas, essa flor vai morrer. Porque, por exemplo, meditei, isso é um propósito, servir a Deus em ação. E aí, durante o dia, eu tenho conversações no meu trabalho, em minha escola, falando de mal de outra pessoa e coisa, e aí, essa rosa. Outro, faço meditação, faço um propósito durante o dia, porque eu tenho que pôr em ação, tenho que ser santo, tenho que ser... E aí, não guardo silêncio, hablo demais e sempre rádio prendido, televisão, internet, aí essa flor morre. E aí, nunca vou servir a Deus, porque eu não protejo, guardo o fruto da meditação e a ação. Então, é preciso, para terminar,
saber o valor da meditação, porque pela meditação minha vida vai ter sentido, porque eu vou conhecer, amar e servir. E pela meditação, eu vou ter como fruto devoção, e agora eu sei o que significa. Significa amar com afeto, com carinho, com todo meu ser. E aí vou pôr em ação, servir. E aí eu vou confessar sim, é importante falar, eu vou confessar sim, quando necessário. Não por hábito, por costume. Não há que ter costume de confissão, entenda? Há que ter costume de amar. Confissão é um acidente, confissão é o plano B, acidente de percurso. O percurso é esse. Vira o percurso, cielo. E aí, mudança de percurso, pequei, confissão para me pôr em percurso de novo. Toda vez que confessar, tenho que estar com o coração dolorido de que ofendi a Deus, não servi a Deus. Confissão significa que eu não consegui servir, então eu vou recomeçar. Então você guarda esses pontos, guarda essa ideia.